eu começo, claro, com eleições 2022. Eleições 2022. Tem um registro histórico do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mais conhecido como o IPCA. Pela primeira vez desde 1998, acontece 3 resultados negativos de inflação no Brasil em 3 meses consecutivos. A deflação, segundo o próprio IBGE, fechou o mês de setembro em menos de 0,29%. Mesmo após 3 resultados negativos, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda está positiva em 7,7%. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, passou a projetar o crescimento de 3,1% para o PIB brasileiro em 2022. Os bons resultados também se refletem na estimativa divulgada hoje pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, que elevou a projeção de 1,7% para 2,8% do crescimento econômico brasileiro neste ano de 2022. O registro histórico do IPCA nos leva, inclusive, ao tema da enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de você se você acha que os 3 registros consecutivos de deflação refletem um bom desempenho da equipe econômica de Paulo Guedes, sim ou não. 91,4% está respondendo que sim e 8,53% está dizendo que não. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time para a gente começar repercutindo esses números da economia brasileira e como que eles refletem, principalmente no voto do dia 30 de outubro. Piperno, hoje eu começo com você. Sim, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. É claro que são números que, obviamente, o governo vai explorar e tem que fazer isso mesmo. É uma campanha eleitoral e ele tem que, obviamente, buscar surfar em todas as boas notícias. Foi um governo que, ao longo de mais de 3 anos, não tinha conseguido produzir boas notícias na economia e mesmo antes da pandemia, a gente tem sempre que lembrar que o presidente Bolsonaro assumiu 13 meses antes do início da pandemia e no primeiro ano dele o país cresceu apenas 1%, menos, aliás, um pouquinho menos do que a expansão verificada nos 2 anos sob Temer. Esse sim herdou uma grande recessão. O presidente Bolsonaro não. Então agora ele consegue. E aí a gente vai entender um pouco mais à frente algumas razões pelas quais os números nesse momento eles têm sido favoráveis. Eu vou dar um exemplo no caso dos combustíveis. Ontem a refinaria de Mataripe, lá na Bahia, a única grande refinaria privada do país, ela anunciou reajustes para a gasolina e para o diesel de 10% a 15%. E ela fez isso em alinhamento ao que está acontecendo no plano internacional. Por quê? Porque o petróleo voltou a subir. Então o petróleo foi lá em cima, chegou a mais de $120 no começo do ano. Também por isso os preços foram reajustados aqui no Brasil. Depois o preço do barril do petróleo caiu aqui no Brasil também, mais a questão da redução dos impostos, e agora o barril do petróleo voltou a subir, mas aqui no Brasil não. Então, me cobre depois. Fechadas as urnas, é óbvio que vai haver um realinhamento aqui no Brasil. Então, isso está sendo represado agora. Só que a refinaria privada, que não está submetida aí às determinações do governo, ela reajustou ontem. Então, isso explica algumas coisas. A gente tem, por exemplo, o Reino Unido anunciou hoje, por exemplo, que a sua taxa de desemprego foi reduzida para 3,5%. O menor índice em quase meio século, mais precisamente em 48 anos, desde 1974. Aqui no Brasil também está caindo, mas ainda está em torno de 9%. Ah, mas lá a economia é diferente, aqui no Brasil, enfim, a reforma trabalhista só foi feita em 2017. Bom, em 2014, o desemprego aqui no Brasil chegou a 4,5%. Então, vejam, a gente precisa entender se esses dados da economia, eles são sólidos ou eles estão um pouco, digamos, camuflando uma realidade não tão rosa que vem por aí. Constantino, você acha que tem algum tipo de camuflagem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, eu fico até comovido com a
tentativa, o esforço homérico e os rodopios todos do Piperno para tentar negar ou diminuir, mitigar, né, a boa notícia. O Brasil está saindo muito bem da crise da pandemia. Lembrando que teve lockdown que o presidente Bolsonaro não apoiou, que não serviu para salvar nenhuma vida, só para destruir a economia, e que hoje está muito claro, a oposição contou com aquela famosa frase, o quanto pior, melhor. Né? Torceu mesmo para que a economia fosse para o ralo, para que pudesse, então, derrotar o Bolsonaro nessa eleição agora. Né? Não conseguiu muitos frutos nisso, apesar da aposta desumana, né? De você ter que torcer para as pessoas ficarem desempregadas, para a economia ficar ruim, você torcer só não. Promover isso, fechando tudo, impedindo as pessoas de trabalharem, depois tentando reescrever a história, né? Não, era ficar em casa se pudesse. Não, fecharam tudo, fizeram lockdown e, mesmo assim, o governo brasileiro agiu para mitigar a inflação e fazer a economia voltar em V. Vamos comparar, Paulo, com o que está acontecendo ao lado na Argentina, um governo que foi elogiado pela nossa imprensa e pela oposição, até porque é um governo lulista, que faz também o L de ladrão, e vamos ver como é que está a Argentina. A inflação já passou de 100%. 100% esse ano, enquanto que a do Brasil, acumulando 12 meses, está ali comportada em 7% e 3 meses seguidos de deflação. A economia deve crescer, segundo a CNI, mais de 3% esse ano. Quem estava certo? Os abutres lá atrás? Ou os bancos que falavam em 0%, 1%? Ou a equipe econômica do Paulo Guedes, que falou que ia crescer e que o resto ia tentar vir atrás das previsões? Então, de novo, né? A turma fica inventando neologismo, despiora, fala que tem que dar, infelizmente, notícia positiva da economia, tenta depois mascarar, fala, não, foi uma medida ali, uma contenção lá. Não, é generalizado, é preço de transporte, é preço de cerveja e de alimento, e isso enquanto a inflação bateu recordes de 40 anos nos Estados Unidos e na Europa. Tem tudo a ver com mérito, com as ações do governo Bolsonaro. A turma do contra, os abutres, aqueles que torcem para quanto pior, melhor, para ver se voltam com a quadrilha para a cena do crime, esses não estão gostando e precisam ficar justificando. Mas estão errando tudo. E a verdade é que a economia brasileira vai bem, obrigado. Serrão, você acha que o voto do dia 30 de outubro pode ser impactado por esses números? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Há muito tempo, acho que desde novembro do ano passado, eu venho falando que a economia iria melhorar e que a percepção de melhora econômica ela teria impacto eleitoral. E é possível que isso aconteça agora, no segundo turno, em 30 de outubro. É muito grande essa possibilidade. Por quê? As pessoas começam a perceber que a situação econômica melhora, começa a beneficiá-las ou projeta que vai beneficiá-las um pouco mais à frente. Embora seja sempre preciso ter o cuidado de que nada no mundo está fácil. E o Brasil, a economia brasileira não está isolada do mundo. É lógico, aqui se fez o dever de casa de maneira correta. Aqui se superou uma pandemia de maneira diferente. E não foi só a pandemia que foi superada, não. Você tem que lembrar lá atrás o desastre que foi onde começou o desemprego e onde começou o aumento de tudo estrutural, que foi no governo desastroso da Dilma Rousseff. Até hoje, você paga a conta de luz caríssima por causa do erro que aquela equipe da genial gestora Dilma Rousseff cometeu. Então, a gente está consertando, o país está evoluindo, tomou medidas econômicas, várias desregulamentações que foram implantadas e uma coisa que é muito importante, a mudança de mentalidade. Muita gente, muito investidor percebeu que aqui o Brasil não era um lugar só para o capital motel, chegar, entrar e faturar no mercado financeiro em cima de juros altos. Não, aqui começaram investimentos em infraestrutura. Então você teve investimento em ferrovia, pesado, está acontecendo. Você teve investimentos em energia alternativa, eólica e solar. Isso é pesado. Isso vai ter um impacto grande mais adiante. O governo fez o papel dele, a transposição do Rio São Francisco. E
Você, se fizer agora um trabalho sério para a retomada do Vale do São Francisco também, você fizer investimento sério no nosso sertão brasileiro, você vai abrir ali uma nova frente para o agronegócio. Então, o Brasil só tem a evoluir, só tem a melhorar. O que a gente tem que fazer aqui é desregulamentar, continuar desregulamentando, melhorar a nossa segurança jurídica, mexer nessa Constituição para que ela passe a ser mais enxuta, mais objetiva, conter o caos que é causado por essa juristocracia que causa insegurança jurídica e que tem atrapalhado a governabilidade. E também pensar na coisa séria. O país precisa agora de segurança. Então, para a segurança, nós vamos ter que ter legislação mais dura contra a juventude criminosa. Tem que mexer nessa maioridade penal. Não dá para ser tolerante com bandidinho novo, e também você tem que pensar que tem que cuidar aí, mexer nessa questão da audiência de custódia, porque não adianta você prender o marginal e depois você soltá-lo, a justiça solta aquele que a polícia prende. Essa sensação de impunidade tem que sumir. Então, quando você passa a ter segurança jurídica, segurança econômica e segurança para a vida das pessoas, você tem um país que avança para o progresso. Cris, se a gente analisar os dados das últimas pesquisas, a rejeição do presidente Jair Bolsonaro vem caindo dia após dia, semana após semana. Você acha que esses dados influenciam diretamente isso? Olha, pode ser, Paulo, mas eu prefiro não olhar para as pesquisas por motivos que já foram exaustivamente expostos aqui e olhar para os números da economia mesmo, que é fato que o brasileiro também olha, porque ele olha para o seu próprio orçamento na hora de decidir o voto. Também a gente precisa olhar para a verdade contida em falas de integrantes deste governo e para a mentira alardeada pelos opositores, né? Ficam fazendo pirueta aí para tentar dizer que o governo Temer herdou recessão, mas o governo Bolsonaro não. O Brasil já estava bombando quando o Bolsonaro assumiu em 2018. Nós não esquecemos, viu? É recente, essa história está fresca na memória ainda. Mas eu queria trazer uma história que mais recente ainda, que todo mundo esquece. 22 de fevereiro desse ano, Paulo Guedes, num evento promovido pelo BTG Pactual, falou o seguinte: o Brasil está condenado a crescer. O Brasil vai passar 2022, os analistas vão passar 2022 revisando para cima as projeções de crescimento do produto interno bruto. Hoje a mediana das projeções, isso era em fevereiro, né, das instituições financeiras aponta para um crescimento econômico de apenas 0,3% para esse ano. Era a previsão no início do ano que todas as instituições financeiras fariam para o PIB brasileiro. E o ministro disse que até o fim do ano as estimativas chegarão a 2%. Veja, a gente ainda não está no fim do ano e já estamos falando de crescimento de 3,1%. E essa fala aqui, eu recomendo nossa audiência depois procurar aí no navegador, coloca lá Paulo Guedes, 22 de fevereiro de 2022 e vai ver lá as palavras dele. Analistas vão errar de novo. Erraram quando previram queda de 10% no PIB em 2020, quando acharam que o Brasil ia ficar em depressão. Erraram quando disseram que não ia ter recuperação em V, disseram que era V de virtual. Falaram isso para debochar, né? E vão errar de novo quando estão dizendo que o Brasil vai crescer 0 neste ano. Acho que todo mundo vai passar o ano fazendo revisão para cima porque erraram antes e vão errar de novo. E aí as reportagens que a gente consegue abrir quando faz essa busca aí que eu sugeri, falam de um monte de outras coisas, falam sobre, criticaram o governo pelo aumento da dívida, né, da proporção dívida-PIB no ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia e era óbvio que todos os países iam se endividar para socorrer a população naquela situação inédita de pandemia, de pânico mundial, e aí depois não falam que em 2021 e 2022 essa relação dívida-PIB foi reduzindo e está hoje abaixo do que era no início do governo Bolsonaro. Tem muitos números que a gente poderia citar aqui, Paulo, o Constantino já comparou aí a inflação com o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, com o que está acontecendo na Argentina. A gente pode lembrar também que o crescimento do Brasil hoje está já caminhando para ser maior que o da China. Imagine, só falavam em China aí por décadas já falando do crescimento da China e o Brasil está conseguindo superar isso. E veja que as perspectivas para o resto do mundo são de recessão por vários anos
E aqui no Brasil, dependendo do que acontecer, né, nos próximos anos, de quem for escolhido aí pela população para governar o país, de qual projeto querem, se querem voltar ao projeto de corrupção como um programa de Estado, ou se querem continuar apostando nessa equipe econômica, nesse projeto de crescimento de Brasil, a gente pode ir muito mais à frente ainda. Esse ponto da crise eu acho interessante da gente discutir, porque essas duas propostas econômicas estão na mesa. Uma que a gente tem o conhecimento muito claro por conta justamente das políticas que estão sendo feitas pelo Paulo Guedes. E a política econômica do Lula? Como é que vocês estão enxergando essa política? Nós estamos no escuro nesse sentido? Porque se a gente analisar, o Lula também não apresentou o seu plano de governo, o seu programa, e nós estamos discutindo achômetros aqui, né? Ou não? Ou a gente sabe o que o Lula vai fazer? Ela obviamente não está claro, até porque o Lula tem agora um arco que vai de gente, de economistas de centro-direita até a esquerda. Eu diria para você que é um arco bem amplo, aliás, mais inclusive do que 2002. Agora veja, o Lula já governou, o Lula já foi presidente em 2 mandatos, em um momento de prosperidade. Esse crescimento, essa taxa de expansão que, enfim, o bolsonarismo comemora, se você aplicar o governo Lula, dos 8 anos do Lula, seria o 7º ano. O segundo pior ano ou o 7º melhor. Teve sem só o pandemia, de 2009. sem guerra, né? Oi? Sem pandemia, sem guerra. Vamos colocar exatamente. Teve a crise lá de 2008, a crise lá do subprime e a guerra, Não Cristina. tem comparação. A guerra, por incrível que pareça, a guerra ela produz um efeito muito positivo nas exportações brasileiras. Por quê? Porque as commodities agrícolas subiram e o Brasil é grande exportador. A Ucrânia, por exemplo, exportava lá uma série de grãos, né? Muitos grãos. Hoje não pode mais. A Rússia idem. E mais do que isso, o Brasil hoje, felizmente, é exportador de petróleo. Naquele tempo, o Brasil era um grande importador de petróleo. Então, veja, o Brasil, é claro, melhorou um pouquinho em relação ao início do governo, mas não vamos esquecer uma coisa. O governo, em 2020, o governo teve o seu melhor momento de recuperação da economia e de popularidade. As pesquisas na época foram unânimes em apontar isso, a partir do momento em que foi distribuído o auxílio emergencial. Auxílio emergencial que o governo queria que fosse de R$200. Não, a oposição falou, fake news. É verdade, não mintam. Então vamos lá, Google, procurem. O auxílio proposto pelo governo foi de R$200. A oposição, não. Queremos 500. Procurem também o que os ministros, e aí especialmente da economia, falam em relação ao porquê foi dado R$200 para o Congresso. O governo queria dar só 200. O Congresso bateu o pé e fecharam, então, em 600. Reunindo esses economistas mais liberais... Não dá para distorcer isso, né, Cristina? Isso já está na história. O governo ofereceu R$200. Só um minuto, Piperno. O meu ponto aqui é o seguinte. Só um minuto, Cris, por favor. Só um minuto. Quando for a sua vez, eu vou passar a palavra. O meu único ponto aqui que eu quero trazer para a reflexão de vocês é o seguinte. Nós estamos aqui diante de 2 cenários. Um cenário que tem economia capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, que a gente sabe para onde vai. Podem ter aqueles que vão discordar, podem ter aqueles que vão discordar, aqueles que vão concordar, mas mas nós temos clareza, Piperno. O meu ponto é o seguinte, tem uma certa clareza bem em frente... Então, o auxílio emergencial vai ser de 405, como está no programa de governo, ou de 600, que o presidente está prometendo? O meu ponto é o seguinte, você juntar economistas liberais, economistas mais à esquerda, o que sai disso? Por exemplo, o que Lula pensa, Constantino, sobre a reforma tributária, reforma administrativa? Como é que vai ser o governo petista caso ele aconteça nessas áreas? Essa é uma pergunta fundamental, Paulo, e quem deu a resposta foi o Zé Dirceu, numa live interna para a extrema-esquerda, né, onde ele vai falar a verdade, porque não é a imprensa que está olhando, o Globo não quer divulgar isso, o Armínio vai fingir que não viu. Né? Só um parênteses, nenhum economista liberal apoia Lula, que fique claro, são todos tucanos e oportunistas. Casa das Garças não, né? Piperno, deixa eu continuar. O que o Lula... lá, tá vendo? Piperno, Lula, é tudo parecido. O que o Dirceu disse, né, foi o seguinte, nós não vamos dar guinada nenhuma ao centro. Isso é importante na campanha, né, mas o governo não vai mudar 1 milímetro da sua agenda.
E qual é a agenda do Lula? Todo mundo sabe, né? Ele repudia as privatizações, a abertura comercial, ele quer a volta do imposto sindical, ele não liga para teto de gastos. O Dirceu diz nessa fala que gasto em educação, saúde, infraestrutura, nada disso é gasto, porque é investimento, então não pode contar como orçamento, né, para fins de ortodoxia, de responsabilidade fiscal. Então tá dado o caminho, né? Não tem nenhuma novidade aqui. Agora, é muito cansativo, Paulo, todo o programa ter que rebater as falácias pipérnicas que dão a entender que na era Lula o Brasil ia bem e hoje vai mal. Olha só, ele finge que não existia a China bombando naquela época e o preço das commodities disparando, e ele não compara o Brasil com os países emergentes. Como é que estava a Argentina naquela época? Como é que estava a Ásia? Como é que estava a América Latina como um todo? Eu respondo, o Brasil lulista estava abaixo da média. E hoje, dá uma olhadinha para a Argentina, teve pandemia lá também. Lá parece que foi culpa do vírus que matou as pessoas. No Brasil foi do Bolsonaro. Mas tirando isso, né, o governo lulista da Argentina foi elogiado. E a inflação está 100%. E o PIB está nas traças. Enquanto que o Brasil, que a turma pipérnica falava vai dar errado, olha o PIBinho, vai dar errado, olha a inflação. Agora está com 3 semanas seguidas de deflação, 3 meses, inflação contida, PIB vai subir 3%, mais que a China, e eles continuam, não, mas, é que veja bem, não é isso, o Brasil não, Lula estava bem. Então, de novo, não existe pandemia, não existe China, não existe nada, não existe análise comparativa para essa turma. Por quê? Porque eles estão no único intuito de enganar. Agora, veja, a Simone Tebet veio contribuir muito com a moderação da campanha do Lula. Ela disse que tem que trocar o vermelho pelo branco. Cris, por favor. Eu queria só voltar naquela história do auxílio emergencial, porque essa é uma mentira, uma deturpação absurda da verdade que a esquerda vem fazendo, e infelizmente há jornalistas que ficam repetindo isso para fazer parecer verdade. O Paulo Guedes tem explicado incessantemente, porque ele é sempre questionado sobre esse valor, e ele sempre diz o que o governo Bolsonaro, a equipe econômica, ele, Paulo Guedes e sua equipe calcularam lá no início da pandemia, no meio daquele pânico, ninguém sabia quanto tempo ia ter que pagar, era um valor mais ou menos próximo ao que era o Bolsa Família, que pagava em média R$180 por família. Eles arredondaram para 200 para não estourar o orçamento do governo, porque aí essa turma aí que adora deturpar tudo ia dizer, estão estourando o teto de gastos, essa turma que agora defende que não haja teto de gastos, que acha isso legal para o Brasil, vamos afundar mesmo em dívida, porque afinal de contas já deixamos o Brasil ir para o fundo do poço lá e estamos aqui de volta, né, tentando entrar na cena do crime de novo, deixa acontecer. Essa turma aí ia cobrar que estava estourando o teto do gasto. Então, eles deixaram um valor próximo ao do Bolsa Família. Quando foi para o Congresso, vamos lembrar, comandado por Rodrigo Maia, que era um dos sabotadores da República naquele momento, em pleno início de pandemia, Brasil inteiro em pânico, mundo inteiro em pânico, uma situação jamais vista. Não dá para comparar com 2002, com 2006, nem com 2010 ou 2014. Uma situação absolutamente nova para todos os governantes de direita, de centro, de esquerda, reis, presidentes, primeiros ministros, todos enfrentaram isso. Naquele momento, o Rodrigo Maia disse, vamos articular para aumentar, então vamos para 500, quis fazer ali, distribuir o cesto com o dinheiro dos outros. E aí, quando veio para o Paulo Guedes, se o Congresso quer aumentar, quer deixar estourar, então vamos. Eles aprovam que a gente pode estourar o teto de gasto e a gente bota logo para 600. Foi assim que passou o auxílio de 600. O Congresso autorizou o governo a estourar o teto de gastos e o governo veio com uma proposta ainda maior do que aquela migalha que o Rodrigo Maia e Companhia Limitada queriam dar. Então, a verdade precisa de ser dita com todas as letras. Depois a gente coloca a nossa opinião em cima, tá? Eu não gostei que o Brasil estourasse o teto de gastos, mas gostei muito de ver a população que era absolutamente impedida de trabalhar por governadores e prefeitos com anuência do STF, de ser atendida naquele momento emergencial. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan para vocês que nos acompanham. São 5h24. Serrão, em seguida o Piperno. Muito bem. Então, o que estamos assistindo agora é o embate necessário. O país, você, eleitor, quer que o país continue na linha do progresso, na linha do crescimento sustentável, na linha da desregulamentação? Você quer menos Estado interferindo na sua vida, atrapalhando a sua atividade?
laboral ou o resto da sua vida? Então, essa decisão é que vai ter que ser tomada agora nessa eleição. Está claro, os dois lados estão muito bem definidos, não há enganação. Nessa eleição, você tem condição de escolher o candidato com toda a perfeição. E domingo que vem, no primeiro debate de televisão que vai acontecer entre Jair Bolsonaro e Lula, vai ficar muito clara essa divisão do que quer um e do que quer outro. Até o momento, o PT comete um erro estratégico. Não apresentou uma proposta concreta para a economia. Está só naquele papo furado, está só ainda pisando em ovos, como muito bem lembrou o Piperno, tentando fazer aí um rearranjo de centro, com centro, que não existe. A própria cúpula petista, Aloysio Mercadante, José Dirceu e Companhia Limitada, essa turma já deixou claro que o projeto deles é o mesmo que foi o da Dilma. É o modelo desenvolvimentista que não deu certo. Então, é hora de você pensar o que é melhor para o país. A decisão vai ser tomada na eleição. Se a gente errar, azar de todos nós. Piperno. Bom, eu vou ler uma notícia aqui de 18 de junho de 2020, portal R7, e suspeito, né, em relação a ser ou não de esquerda. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta quarta-feira, 18, um auxílio financeiro a trabalhadores do mercado informal de cerca de R$200 por 3 meses. Trata-se de uma nova medida anunciada pelo governo no enfrentamento da crise causada pelo avanço do coronavírus. Aí vai aqui, conta a história toda. E, de fato, isso foi para o Congresso e o Congresso falou não. E não é que depois o governo concordou suavemente em ampliar. Houve embate na época. Quem bateu o pé foi, de fato, o Congresso. Da mesma forma que o Congresso aprovou o atual auxílio emergencial de R$600 proposto pelo governo esse ano. E, inclusive, a oposição, até no final do ano passado, gostaria que esse valor já tivesse sido aprovado lá atrás. E lá atrás o argumento é que quebraria, que superaria, enfim, furaria o teto de gastos, o que era verdade, porque afinal de contas o governo também tinha que pagar os precatórios, coisa que ele acabou parcelando. Quer falar dos precatórios, que é um outro capítulo que é muito mal explicado. Acho que a gente também não pode jogar aqui ao vento e parecer que o governo queria dar calote nos precatórios. Isso é uma outra história que não dá para deturpar. Piperno, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 5 horas e 27 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está analisando um pouco os números da economia divulgados hoje, inclusive o índice do IPCA. Por favor. O caixa do governo, de fato, dava para pagar ou um ou outro sem furar o teto. Ou os precatórios, ou então os novos auxílios. É verdade, não cabiam os dois nessa conta. E aí houve, então, a opção do governo por parcelar, coisa que a oposição na época criticou, esse parcelamento dos precatórios. Isso, de fato, é verdade. E criticava também por quê? Porque tinha as emendas do relator, o orçamento secreto também comendo uma parte disso. Isso é uma outra ponta que ficou desamarrada e a gente não pode esquecer. Não cabia tudo porque o Congresso era quem... Oi? O orçamento secreto que você está embolando de novo no meio de outras histórias, ele não é do ano de 2020, do início da pandemia. Não, eu já estou falando agora, Cristina. Cristina, eu estou falando de 21 para 22, junto com os precatórios. Precatórios é assunto do final de 2021. Exatamente, são 3 momentos. Vamos voltar. Então você concordou comigo, Paulo Guedes e governo Bolsonaro apresentaram ao Congresso uma proposta de auxílio emergencial de R$180 lá naquele início de pandemia, a matéria 2020. Que você puxa aí é de julho, né? A pandemia tinha começado em março, os lockdowns, tá. Depois o Congresso bonitinho, né, no comando do Rodrigo Maia, quis aumentar para R$500. Aí o governo Bolsonaro, através de sua equipe econômica, disse, pera lá, vocês estão nos autorizando a estourar o teto de gastos? Sim, vamos votar isso. Então tá, então aumenta para 600 em vez de 500. Então nós, governo, queremos dar 600 para essa população carente. Tá? Fechamos por aí. Nós, governos, queremos dar 600. Nós, governos, queríamos dar só 200. Não foi aceito pelo governo. O estouro do teto de gastos não foi aceito com suavidade. Foi aceito depois que o Congresso autorizou o governo a estourar através de uma lei. Então, o Executivo foi responsável a ponto de esperar o Legislativo aprovar uma lei
que o autorizasse a estourar o teto de gastos para então sugerir o valor que era o ideal para ele, R$600, que é o que foi pago. Ponto. Cris, essa discussão com o Piperno é importante para você colocar os pingos nos is, mas eu acho que ela acaba desviando do foco e faz o jogo pipérnico. Né? O Piperno está dando a entender, então, que foi o auxílio do Congresso que fez a economia melhorar. Não! Veja, eles todos, inclusive esse bando de tucano, né, que está apoiando agora o ladrão e que não é liberal coisa alguma, eles todos erraram. Erraram, eles estão demonizando o Paulo Guedes desde o começo. Helena Landau, Armínio Fraga e companhia, eles todos estão errando, junto com o mercado, junto com bancos. Eles todos estão dizendo que mesmo com auxílio, mesmo com não sei o quê, a inflação vai ficar mais alta e o PIB vai ficar menor. E o governo está esfregando trimestre a trimestre, mês a mês na cara deles, que a realidade é diferente. Porque é um governo que fez o dever de casa, que preparou o terreno. E volto a falar, basta comparar com as previsões dos abutres e com a realidade do país vizinho, que tem um governo lulista. O Paulo Matias perguntou qual vai ser a cara do governo do PT na economia. Olha para a Argentina. Tá lá, o Lula defende o Fernandes e o Fernandes faz o L de ladrão, junto com o Marcelo Madureira e com o Armínio Fraga. Então todos eles fazendo o L. E a Argentina já está fazendo o L há mais tempo e adotando as medidas do L. E está lá o resultado. Então, de novo, eu acho que ficar discutindo quem é o responsável pelo auxílio é um jogo pipérnico. Vamos falar aqui claramente o que está acontecendo. A economia do Brasil vai bem, a despeito de lockdown, a despeito de sabotagem de Maia e companhia, a despeito das previsões dos abutres, a economia brasileira vai bem. E vai bem em relação ao resto todo. Você pediu, Piperno? Por favor. Claro. Primeiro que eu acho que o Constantino, até hoje me mandaram um post dele, o Constantino está meio traumatizado com esse apoio do Madureira, né? Porque agora até a direita embarcou na canoa também, né? Não, eu recomendo que todo mundo veja o que o Madureira tem a dizer sobre o Lula. Ele diz que o Lula é um ladrão, que o Lula é um safado, que é uma quadrilha. Você vê como tem gente que parece que mudou de ideia, né, Constantino? Não, tem gente da direita, da centro-direita, do centro, não mudou, não. liberais. Isso diz mais sobre quem está fazendo isso do que sobre o Lula. O Lula não mudou. O Lula continua ladrão e defensor de ditador, igual. E essa turma toda, então, mudou de ideia, né? Essa turma toda... Tá evidente, né? Porque, olha, tem bastante gente. Todo dia essa barca recebe nova... Tem de jornalista, por exemplo, que leu... O que tem de jornalista que leu a fundo os processos da Lava Jato, que acompanhou todas as operações, Lava Jato tá com o cobriu Bolsonaro, isso e agora finge que não houve, né? Não, aliás, tem até ministro aposentado do STF que já condenou e voltou atrás. Agora, Piperno, o Lula não mudou não, tá? Quem tá mudando é essa turma que é tudo tucano, 50 tons de vermelho. Mas tem raras e honrosas exceções. Caio Sampaio e Mara Gabrilli continuam reconhecendo que Lula é ladrão. Bom, pelo menos você está admitindo, então, que são exceções, né, Constantino? Porque tem tucanos, bastante gente pegando carona nessa barca. Né? Mas eu sempre disse que tucano vai descer do muro do lado esquerdo no colo do PT. Não, mas não é só tucano, não. Mas não é só tucano, não. Tem gente da direita lá também. Não, né? Ninguém da direita. Não, ninguém não tem. Da direita. Só tem aqueles traidores que estavam pendurados no governo Bolsonaro com outros fins. E aí resolveram virar esquerda.